Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta! Estamos começando agora mais um programa Eu Acredito dentro do canal Noticioso. Obrigado a todos aí pela audiência sempre, né? E pedir, quem não se inscreveu, se inscreve aí, comentem também, participem que a gente sempre que possível responde aqui as questões e curtam esse vídeo que a gente está fazendo assim, na verdade nós estamos fazendo vários outros programas, vários outros conteúdos para poder passar para você atleticano. E hoje recebendo aqui meu amigo André Repsoldi. Fala, Thiagão, bom demais, turma. Sejam bem-vindos ao canal Noticioso, no programa Eu Acredito. Hoje nós temos muita coisa para falar do Atlético aí. O Atlético em queda livre, esse problema aí que surgiu hoje pela manhã do Casares. Vamos falar disso tudo, né, Thiagão? A gente, na verdade, já vem falando dessa questão do Casares há algum tempo e com essa notícia aí só reforça algumas coisas que se falam aí na mídia sobre o Casares. Mas vamos lá. Primeiramente pelo jogo. André, qual foi a sua visão do jogo ontem? Atlético e Botafogo, o Atlético perdeu de 2-1. O que você achou do jogo ontem lá no Rio de Janeiro? Seja bem-vindo aí, Noticioso, é o programa Eu Acredito aqui. É o seguinte, eu achei um jogo pífio na questão ofensiva do Atlético. O Atlético cria, mas não vira nada, não faz o gol, que é o que interessa, a bola na casinha. E isso tá ficando muito perigoso. Nós estávamos em quarto há 3 semanas atrás e hoje somos o 8º. Isso é muito sério. O que está acontecendo dentro do Atlético nessa perspectiva é queda livre. O programa não tem esse nome à toa. O Atlético, o Rodrigo Santana, ele tem que pôr a mão na consciência, pôr a mão na cabeça e ver que algumas peças não estão funcionando. Não querem dizer que ela não vai funcionar para sempre, não é isso. Mas como nesse momento elas não estão funcionando, elas devem ser trocadas. Exemplo, Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, eu bato na tecla aqui contra o Ricardo Oliveira, nada contra a pessoa, pelo contrário. Tudo que me indicam é que é uma pessoa maravilhosa. Mas o futebol não é maravilhoso. O futebol nem regular está fraco. Então temos que sim dar uma oportunidade pro Alejandro, pro Di Santo, pro Papagaio. O Alejandro o Alejandro jogou 2 partidas mal e já sacaram ele do time. Ricardo Oliveira tem 1 milhão. Eu não vou nem entrar mais nesse mérito, porque eu acho que isso está cansativo. O Xará não vem funcionando há um bom tempo. Então o Xará também precisa talvez de um banco. E o Casares e o Vinícius, a se olhar, o Vinícius já algumas partidas que não joga muito bem, que não vem criando o que criava, não vem marcando, também ele fazia muito isso. E o Casares é o nosso vagalume, né? Uma partida boa, outra ruim, uma boa, outra ruim, só que o Casares ele é muito diferenciado em comparação aos demais. Então ele eu manteria apenas por isso. Sobre o jogo em si, nós perdemos diante de uma falha do Zé Wellison, uma recuada de bola desnecessária após a lesão do melhor jogador do Atlético nesses últimos tempos, que é o Jair. Infelizmente, foi feita uma falta, onde que depois se descobriu que foi pênalti, e esse pênalti gerou gol. Uma tristeza que até ali o Atlético dominava o jogo? Sim, uma tristeza que até ali o Atlético dominava o jogo. Mas, porém, a verdade é o seguinte, antes disso o Ricardo Oliveira tinha acabado de perder um gol. Existe uma máxima no futebol, quem não faz, leva. E o Atlético não anda fazendo e anda levando. Então essa é a tônica do Atlético nos últimos jogos. Não fazer os gols e diante disso, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Apesar da defesa estar muito bem, vem tomando porrada, uma hora vai ceder. Concordo plenamente com o que você falou e eu acho que quando uma situação ela persiste durante vários jogos, vira um sintoma. E esse sintoma deve ser tratado, ou seja, nós temos realmente ali uma questão sistemática acontecendo, que é na área ofensiva do Atlético, e realmente precisamos aprimorar ali aquela região. Como que a gente aprimora isso? Primeiro, não só mudando jogadores, mas você criando cardápios diferentes ali na frente, lembrando que você falou muito bem, o Thiara, na minha opinião, eu tenho uma opinião um pouco diferente do André, eu acho que o Thiara tem uma participação tática muito importante no Atlético, ele puxa a marcação, ele sempre é muito ofensivo, ele erra muito nas últimas bolas, mas ele tem uma participação mais efetiva na parte tática do time, só que no jogo contra o Botafogo ele foi mal, ele não jogou bem, ele não marcou, pra você ter uma ideia, na minha opinião o Casares marcou mais do que ele, o Casares ele estava voltando mais e ele estava mais veloz do que ele no jogo contra o Botafogo. Então na minha opinião o Rodrigo Santana deveria ter sacado o Thiara e colocado o Giovânio, essa era a primeira substituição que eu faria, só que
falando em Rodrigo Santana, um erro sintomático também que está acontecendo em todos os jogos é a demora na substituição. Ele está demorando a lançar alguma contramedida para poder suprir ali a deficiência do dia, né? Então ele não está fazendo as substituições nas horas certas e isso está trazendo uma demora na reação do Atlético quando ele sai atrás, que foi o caso. O André falou muito bem que nós perdemos não só em função da lesão do Jair, porque foi muito importante. O Jair é um jogador hoje muito importante ali no meio de campo do Atlético, né? Jogando ali de volante, e ele se lesionou e entrou o Zé Wellison. E um passe que o Zé Wellison errou, ele gerou uma jogada que culminou aí. Comprometeu o jogo, né? E na posição do Zé Wellison, a gente lembra muito do Carioca. O Rafael Carioca, todo mundo reclamava que ele tocava de lado demais e para trás. Mas é muito melhor você tocar de lado e para trás naquela posição do que você errar um passe. Porque se você erra um passe ali naquela região, você arma completamente o contra-ataque do time adversário. E foi isso que aconteceu no Atlético. Nós perdemos, tanto é que os dois zagueiros do Atlético não tomavam cartão amarelos desde o início do Campeonato Brasileiro, e só ontem o Heber foi amarelado e o Rabelo foi expulso com um amarelo e depois com o segundo amarelo. E o pênalti, André, o que eu acho? Todo mundo aí, eu vi muita gente reclamando nas redes sociais, porque o VAR só funciona contra o Atlético e tal. Eu não concordo. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que o Rabelo, ele aumenta a área, ele abre a asa para poder proteger a bola, e isso, na minha opinião, se fosse contra o Atlético, eu iria ser veemente para falar que foi pênalti. Então, eu achei que foi pênalti sim. Então, o Atlético precisa alinhar a parte ofensiva, o Rodrigo Santana precisa mexer no melhor tempo, e a gente precisa organizar esse time que está jogando. Eu gostei do jogo ontem, achei que o Atlético jogou bem, tem um bom toque de bola, mas está faltando algo a mais. O Atlético está jogando sem vontade, ele precisa ter aquela gana como se fosse todos os jogos, como se fosse uma final de campeonato, o que é muito difícil num campeonato muito longo, mas o Atlético está precisando de ser um pouquinho mais passional nesse sentido e encararem a camisa do Atlético e entenderem que essa é uma característica de quem joga no Atlético. Precisa dar um sangue a mais, né, André? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Interessante, fazer um bate-bola. Olha para você ver aqui que interessante. O sistema defensivo do Atlético melhorou, não melhorou? Melhorou. Você concorda comigo? Concordo, melhorou. Claramente. Será que o sistema defensivo do Atlético metia gol pra caramba no início do ano, não metia? Sim. Será que esse sistema defensivo melhorou, Thiago, diante de uma volta de marcação muito grande dos nossos alas, tanto da direita quanto da esquerda, e porque os laterais, que é o Patrick e o Fábio Santos, não aguentavam a subida e descida, e que isso prejudicou o ataque do Atlético para ele se tornar inoperante? Porque você falou uma coisa que me chamou a atenção, e eu considero verdadeira, que é a seguinte, por isso que eu te chamo para esse bate-bola, que é o seguinte: o Xará, sempre na última bola, ele não aguenta finalizar. Ele não aguenta, ou ele tenta tocar, ou ele tenta chutar. E isso é uma demanda, sabe do quê? De um esforço físico, talvez excessivo, que ele vem fazendo para voltar isso, para poder ajudar o Patrick lá atrás, que é o lado que ele joga, mas é pela direita, né? E quando pela esquerda, o Fábio Santos. Então eu acho que talvez o problema da ineficiência do ataque atleticano hoje, Thiago, seja isso, seja o quê? Os dois alas ficarem voltando o tempo inteiro para poder ajudar os laterais que não aguentam a marcação, até por causa de idade, tanto dos dois já estão mais velhos, até apesar do Patrick estar jogando melhorzinho do que vinha jogando, né, no passado. E isso derrubou o ataque do Atlético, porque defensivamente melhorou. Mas talvez essa melhora defensiva que eu falei no início do programa, ela advém de abrir mão do jogo ofensivo. Isso que você falou tem toda a razão. Eu até somo ao seu comentário a questão das peças ofensivas que nós temos, que são muitas, hein, gente? Se a gente pegar no ataque ali na parte dos meio atacantes, nós temos ali um cardápio vasto de peças, só que peças estas que não estão sendo utilizadas. Se a gente parar para pensar que a gente tem um Luan no banco, que a gente tem Otero no banco, que a gente tem Giovânio, que a gente tem jogadores desse quilate, eles não estão sendo aproveitados. Alejandro Papagaio de Santos. Aí nós estamos falando até da parte mais aguda. O Alejandro, por exemplo, que já veio, teve uma oportunidade e jogou poucos jogos ruins e já não teve mais chance, né? Então a gente espera que agora com o de Santo, que ele entrou, não acho que ele vai ser o salvador da pátria, porque não foi um gol com o mérito dele total. Acho que ele teve o mérito porque fez o gol, mas ele não fez, a jogada não foi dele, ele empurrou para dentro. Então essa é uma parte boa que a gente poderia até ver
um pouquinho mais do de Santo. Mas alguma coisa tem que ser feita ali na frente. A gente não pode deixar do jeito que tá. Porque a gente tem ali uma deficiência na parte do ataque, até de criação também. Aquelas jogadas agudas que nós sempre tivemos, elas estão mais escassas. E o que você falou, você tem razão. Os alas, eles estão voltando para recompor muito a defesa, para poder, claro, fazer uma defesa mais sólida, mas a gente precisa mexer ali na parte do ataque. Eu acho que o Rodrigo Santana, talvez, olha para você ver que interessante, depois do Aná, a gente já fez um programa mais cedo aqui no Noticioso Esporte Clube, falamos muito sobre isso. Agora, a gente vê umas coisas que dão um alento, né? Dão uma nova ideia. Então essa recomposição que o Atlético vem falhando, talvez seja, o ataque que o Atlético vem falhando, talvez seja motivo dessa recomposição. O Rodrigo Santana conseguiu acertar defensivamente o Atlético parou de tomar aqueles gols pirotécnicos que ele tomava, né, aquelas coisas ridículas, para poder fazer essa recomposição, mas abriu mão do ataque. E isso é muito perigoso. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Thiago, viu a polêmica de hoje cedo do Casares? O Casares... Coisa complicada, hein? Esse é um problema sério, porque assim, sem querer fazer juízo de valores, porque eu acho que cada pessoa tem direito de ter a sua vida privada, mas o que acontece é o seguinte, cada posição e cada profissão que você tem, você precisa abrir mão de alguma coisa em detrimento daquele objetivo. Se você pega um cirurgião aí, por exemplo, ele não pode fazer muito esforço ou carregar muito peso, porque senão ele vai ter a mão trêmula e ele não vai poder ter exatidão na cirurgia. O jogador de futebol é a mesma coisa. Se ele ficar o tempo inteiro em festa, em balada, em bebida, ele vai chegar uma hora em que isso vai comprometer no desempenho dele. Ninguém tem nada a ver com a vida do Casares, acho que ele faz o que ele quiser, só que a partir do momento que isso prejudica ele na sua atuação dentro de campo, é uma coisa que tem que ser revista. E o problema, não só ele, não só o Casares não, que é o nosso amigo Henry até sempre fala isso, que o pessoal pega no pé do Casares. Eu acho que tem um pouquinho também da torcida hoje, com essa democratização da informação. Hoje as notícias circulam mais rapidamente, né, André? Então, quando você tá numa festa e tal, o cara vai, manda no grupo, todo mundo vê. Eu acho que hoje tá muito diferente de antigamente, que o pessoal não tinha acesso a essas informações rápidas. Você vê, hoje o negócio do Casares aconteceu 6 horas da manhã. Todo mundo já está sabendo, já está nos jornais. Então a dinâmica das notícias estão bem mais rápidas, né? Então, assim, eu acho que a gente não quer aqui fazer nenhum juízo de valor do Casares, né? Nós não temos esse direito, mas se for uma coisa sistemática, a gente tem que realmente ver, porque isso pode comprometer o atleta dentro de campo e isso prejudicar um coletivo. Então eu queria que você lesse um pouquinho a notícia pra gente saber o que aconteceu, né? Sem fazer juízo de valores. A gente está aqui para dar notícia. O torcedor atleticano, o que nós estamos fazendo aqui agora é informar você que talvez esteja no seu trabalho, na correria do dia a dia. Como você tem o nosso sininho aqui ativado, no YouTube vai te informar do vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão nesse momento, porque você está sem poder ter acesso, né, às redes de notícias, vamos assim chamar aí. O que parece que aconteceu foi o seguinte, tá? Eu vou ler para você os detalhes daqui a pouco, mas vou dar uma resumida. Parece que a polícia foi acionada às 6h30 da manhã, falando que houve uma agressão dentro de uma casa em Lagoa Santa e que o agressor era o Casares. A polícia se deslocou até o local, isso segundo o G1, tá, gente? Então, vou ler aqui para vocês o que o G1 está falando. A polícia foi até o local e as moças relataram que foram agredidas não só pelo Casares, por mais 2 pessoas, e que o Casares tomou os pertences dela e mandou ela para fora da casa, empurrando, com agressões físicas. Já a versão do Casares, eu vou ler para vocês, é a seguinte. Isso é pelo G1, tá, gente? O crédito é todo do G1. Segunda versão do jogador, estava ocorrendo uma festa na casa dele e ele percebia que 2 mulheres demoravam um tempo considerável no banheiro. Ele pediu para outra convidada que fosse verificar o que estava acontecendo. Essa convidada percebeu que essas 2 mulheres estavam fazendo de uso de entorpecente, possivelmente loló, e ele se indignou e teria solicitado que as 2 mulheres saíssem da residência, disse o tenente. Elas alegam que os materiais delas teriam sido extraviados, com coisas como batom, coisas de uso pessoal, e uma das convidadas teria sido ofendida e partiu para agressões verbais e físicas até que fossem retiradas da residência. Isso é a versão
do Casares. Já as meninas informam que não estavam fazendo de uso de nada e que o Casares se exaltou por um outro motivo, que aqui não está alencado, e que elas foram agredidas fisicamente pelo Casares por esses dois, que o Casares ao longo disso se arrependeu e falou que pagaria a elas 10 mil reais para que não chamassem a polícia e que não levasse o caso à imprensa. Já o Casares afirmou que não, que as mulheres o solicitaram 10 mil reais para que elas não levassem isso à polícia ou não. Quem vai saber informar isso melhor é o delegado de polícia que vai averiguar o caso. Nesse caso, nós não temos partidos de nada, nós não temos lado de nada nesse momento, porque não se deve agredir, como também não se deve mentir, se for o caso. Então, que a polícia faça devido uso e nós vamos manter vocês informados de todos os andamentos aqui neste caso. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui que não tem nada a ver com a questão de agressão ou não, final de semana do cara. O cara tá de folga, ele faz o que ele quiser. Só que é o seguinte: o jogador de futebol é uma pessoa pública. Uma pessoa pública tem que tomar muito cuidado aonde está e com o que fala. Por quê? Porque tudo que ela faz e tudo que ela fala vira notícia. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas para vocês entenderem. Eu e o Thiago de Araújo estamos com 2 programas. Nós gravamos para o Noticioso Esporte Clube, que é um programa dedicado ao esporte, ao futebol mineiro, Atlético, Cruzeiro e América, e estamos aqui no canal Eu Acredito, como vocês conhecem bem, e aqui no Noticioso. O que acontece? Nós também estamos tomando uma certa notoriedade, longe do Casares, evidente, mas as pessoas também nos conhecem. Já não é campo de você falar o que bem entender da forma que bem entender, porque tudo hoje é gravado, é municiado, e hoje, como nós no Brasil vivemos um Fla-Flu, um Atlético e Cruzeiro, um Grenal, um lado A contra lado B, qualquer coisa que você fala, mesmo com intenção boa ou ruim, pode ser levado para outro lado. Então o que acontece? O Casares, como figura pública, ele tem que saber aonde ele está pisando, com quem que ele convive, como é que ele vai conviver. Porque tudo que ele fizer de errado ou de certo, até provar, é aquela questão, senhores. A pessoa tem que parecer honesta, não basta ela ser só não, pessoas públicas. Por quê? Porque vamos supor que isso tudo seja mentira, que está acontecendo aqui. Já manchou a imagem do Casares e do Atlético. Exatamente. E um jogador que representa um clube do tamanho do Atlético tem que ter uma responsabilidade, ainda mais o Casares, em que é depositado uma confiança muito grande no futebol dele. É um jogador que não tem um salário baixo, é um jogador que custou um investimento alto para o clube. Não só ele, mas essas baladas têm que ser muito bem observadas por esses jogadores. E eu não falo nem só do Atlético, não, qualquer clube profissional. A gente sabe que em todos os clubes tem sempre um que tem a fama de ser baladeiro, enfim. E o Casares, ele é reincidente nessas questões. Então ele é novo, é claro que eu gosto muito do futebol dele, só que ele vai ser muito mais questionado quando esses problemas começam a vir a público. Então ele precisa ter muita responsabilidade, porque a função dele e a expectativa que a torcida tem dele são muito grandes. Ele precisa realmente entender que a posição dele é delicada e que ele precisa... O Gilberto, nosso diretor, lembrou bem. Como é que um cara vai para um jogo no Rio de Janeiro, perde... Ou seja, a torcida sentiu. Eu, por exemplo, acabo com o meu domingo. Eu sou igual o Calil. É o clube que acaba com o nosso domingo. Acabou com o meu domingo. Como é que um cara consegue voltar do Rio para Belo Horizonte, promover uma festa? Quer dizer, é uma coisa que, no mínimo, incoerente. De um jogador profissional que precisa realmente estar ali concentrado. Ele precisa absorver também a derrota para aquilo ali ser uma coisa importante para o grupo. Isso reflete muito mal perante os outros jogadores, perante o grupo. E isso eu acho que só tem e traz prejuízo ao clube. Então, a atenção deve ser redobrada, né, André? E para finalizar, né, esse nosso comentário, essa situação do Casares, o Thiago foi muito feliz em tudo que ele disse. O cara que é figura pública, ele tem que tomar cuidado. Não adianta o cara achar que ele vai ter uma vida normal como a de pessoas que não estão na mídia. A pessoa que está na mídia 24 horas por dia, ela não pode pensar que a vida dela vai seguir uma conduta normal, porque tem os tabloides, tem as pessoas que vivem de fofoca, e tudo é notícia, gente. Olha pra você ver, e isso virou notícia. Agora eu vou te perguntar, na segunda-feira, de manhã,
você vai discutir que o Atlético perdeu com o Botafogo ou vai discutir o Casares? Olha só. Olha que coisa terrível. Em vez do torcedor Atlético tá focado na derrota, tudo, já dividiu a atenção. E eu falo isso que dividiu sim, porque eu participo de 7 grupos do Atlético, por exemplo. Em 5 deles, a discussão veemente agora é a conduta do Casares, não a derrota. E dando até briga, né? Dando até briga. Então, assim, é um caso de você analisar sim, torcedor. É uma coisa de que o próprio Casares, alguém tem que conversar com o Casares de vez. E tem que ser de vez, porque o Casares tem que parar de ser manchete ruim do Atlético. Ele não jogar nada porque ele tá numa fase ruim, ok. Todo jogador entra numa fase ruim. É compreensível, a gente vai ficar puto, mas tá ok. Agora, ele levar o Atlético para esse tipo de notícia é o que eu acabei de falar lá no início do meu comentário. A gente não sabe se é verdade ou não. Não é essa a questão, mas pessoas públicas têm que tomar cuidado com quem anda. E recebe para isso, né? Direito de imagem, enfim, ele tem um salário diferente da maioria dos brasileiros, ou seja, ele precisa tomar um cuidado maior. Agora eu queria ver ô, Gilberto, a gente consegue colocar a tabela aí? Inclusive a tabela tá do programa que a gente queria até comentar sobre o programa Noticioso Esporte Clube, que eu, meu amigo André e o Luiz estamos fazendo, que é sobre o futebol mineiro, Atlético, Cruzeiro, América. Então a gente queria convidar a todos também para assistirem o programa, que tá bem legal. A gente fala do futebol de uma forma mais abrangente e dá uma pincelada no nacional também. Então, pela tabela, até o título do nosso programa Atlético em queda livre. E eu acho que foi uma queda livre, porque há pouquíssimos jogos a gente despencou. Nós estamos hoje numa posição que está bem mais afastada do primeiro colocado, né? O primeiro colocado não está passando ali, mas o primeiro colocado está com 39 pontos. Ou seja, a gente que estava há pouco tempo atrás com 5, 6 pontos do líder, agora nós já estamos a 12 pontos do líder, entendeu? Então eu acho que é uma questão a ser realmente revista. Até, por exemplo, o Santos, que está com 37, nós já estamos bem mais distantes do que estávamos algumas rodadas atrás. Tivemos 3 pontos do líder. Santos, à época, com 31 pontos. E pouquíssimas rodadas então, atrás. Assim, é terrível a posição do Atlético. É terrível a posição do Atlético nesse momento, porque, galera, a chance de ir para Libertadores, que é o que rentabiliza o ano, vocês vão ver a diferença no balanço do ano, 2019 para 20 em janeiro, de um Atlético disputar uma Libertadores. Vocês vão ver, assim, é gritante, porque além disso, você acaba, se não for muito bem na Libertadores, caindo na Sul-Americana, se fazer um campeonato mais ou menos na Libertadores. Então vocês vão ver no balanço 2019 para 20, isso. E o Atlético só tem uma chance de ir para Libertadores se ficar desse jeito, que é ser campeão da Sul-Americana. E o Atlético se afastar dessa maneira avassaladora, gritante, do 4º lugar, que é o que dá a vaga direto, é terrível pro ano do Atlético. Então nós temos mais um turno aí, esperamos que aí o Atlético encontre e reúna forças para poder desenvolver o melhor futebol, que a gente sabe que tem, na minha opinião, um dos melhores grupos do Brasil. Eu acho que tem poucos elencos melhores do que o do time do Atlético, então o Atlético precisa agora ter um pouquinho mais de pegada para poder extrair essa diferença dos demais, né, grupos inferiores na tabela. Então a gente tem mais um turno aí para poder retomar o caminho. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido. A gente precisa realmente ligar o alerta para poder tentar recuperar aí o futebol. Queríamos ficar por aqui agradecendo aí a audiência de todos e pedirmos para o pessoal que não se inscreveu, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative aí o sininho das notificações e agradecer aí o meu querido André Repsold. Valeu, Thiagão. Obrigado. A gente está fazendo agora os programas de segunda a sexta e os pós-jogos também a gente vai fazer por aqui. Então um grande abraço, fiquem todos com Deus, um grande abraço. Valeu, Gil. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal, clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!